Diz assim a palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço, dizendo-lhe que me ajude? Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus poderoso, o Senhor está aqui neste lugar, e a sua palavra vai ser ministrada agora. Eu peço, Senhor, que nada, ó Pai querido, que eu faça aqui venha de mim, mas venha do Senhor. Que seja falado, ó Pai querido, aquilo que vem da tua boca, que vem do teu altar, do teu trono, ó Pai querido, para que gere vida nos corações que irão receber. Deus, que gere vida a partir do meu coração, porque eu preciso de ti, eu preciso, ó Pai querido, da tua direção em cada momento. Em teu nome santo, ó Pai querido, aqui eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu venho numa sequência aí de Jesus passeando por alguns lares. E Jesus agora está visitando a casa de Marta e Maria. Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus era amigo de Lázaro, irmão de Marta e Maria. Provavelmente Jesus já havia visitado esse lar, essa casa, diversas vezes. Eu acredito que essa foi a primeira vez em que Jesus foi a esse lar, mas ele foi ali já como o Cristo. As outras vezes ele foi como amigo de Lázaro. Ele já era o Filho de Deus, já era o Filho de Deus, mas ainda não tinha se revelado, ainda não tinha feito, o primeiro sinal dele em Caná da Galileia. Ele já tinha um relacionamento, e talvez seja essa grande novidade que impactasse a vida de Marta e de Maria. Cada uma teve uma maneira de recebê-lo. Cada uma gerou dentro de si uma expectativa em receber Jesus. E também é assim nas nossas vidas, Nós também recebemos visita em nossos lares, em nossas casas, e cada um, o casal, cada um tem uma expectativa em receber. Às vezes, quando você recebe uma visita e é amigo só de uma parte, daí a outra parte fica esperando, como é que vai ser esse encontro? Como que vai ser essa receptividade, Porque só a esposa conhece, só o marido conhece, e daí a pessoa pensa, como é que eu vou conversar? Como é que vai começar o relacionamento? Como é que vai dar andamento? E cada um reage de uma forma. E não foi diferente na casa de Marta e de Maria. Não foi diferente. E eu e você temos que entender: Cristo está em casa. E agora, o que devemos fazer? Cristo está em casa. Eu e você já o convidamos. E eu hoje, eu venho preparando essa palavra por diversos dias, já no decorrer da semana. Eu já pensei várias formas em ministrar essa palavra. Eu tenho, acho que no mínimo uns 5 esboços de ideias como eu poderia ministrar essa palavra. E eu decidi dar um Google, não no sermão. Eu decidi dar um Google de como ser um bom anfitrião. Porque nós, em nossos lares, nós já temos uma rotina, quando vamos receber alguém em casa. Nós não, As nossas mulheres, quem é casado, já tem uma rotina. As nossas mulheres já têm uma rotina. A preocupação é muito semelhante
com a de Marta, antes de receber a visita. É uma faxina que começa pelo menos quase 2 semanas antes, limpando todos os cantinhos da casa, né? É um trabalho, um cuidado, e sempre acha que está faltando alguma coisa, e daí fala, você não vai fazer nada não? Parece que a gente nunca está fazendo nada, né? E realmente eu acho que a gente nunca está fazendo nada mesmo, né? Mas a gente se esforça muito em não ficar na frente para não atrapalhar, né? A gente se esforça muito para ajudar dessa forma, mas quando fala vai comprar alguma coisa, opa, pode deixar que isso aí a gente consegue fazer. E eu fui buscar, eu dei um Google de como ser um bom anfitrião. E a primeira dica que foi dada lá a primeira coisa que você deve fazer é convidar quem você gosta. Você não deve convidar para o ambiente do seu lar, da sua casa, quem você não gosta, porque provavelmente o relacionamento vai ser muito ruim. E é claro que nós estamos falando aqui da pessoa de Jesus. E elas convidaram Jesus, e a pessoa que convidou Jesus, como nós lemos aqui no início dessa palavra, foi Marta. Marta recebeu Jesus em sua casa. Marta estava ali, né, provavelmente sabendo do que Jesus já estava fazendo na região, e sabendo que Jesus estava passando por ali, convidou Jesus para recebê-la em sua casa, porque ela já apreciava a companhia de Jesus. Mas naquele dia, ela o recebeu, e já não era mais simplesmente o amigo do seu irmão Lázaro. Era o Senhor, era o Filho de Deus dentro do seu lar. E naquele momento, tinha 2 propostas dentro daquele lar. Jesus veio com uma proposta de anunciar o reino de Deus. Jesus entrou naquele lar com uma proposta de anunciar a palavra do Senhor, para transformar a história daquela família. E Marta tinha uma proposta de honrar o homem de Deus com as coisas aqui da terra. Marta, ela tinha uma proposta de honrar Jesus com as coisas naturais, para com todo o seu esforço honrar a Deus, com todo o seu esforço poder dar toda a atenção para Jesus. Então nós sabemos que o primeiro passo para receber alguém é convidar quem nós gostamos. E eu e você temos que convidar quem nós mais amamos para as nossas vidas. E essa pessoa se chama Jesus. A palavra do Senhor diz que nós devemos amar o nosso Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o vosso coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Então você deve convidá-lo, e ele tem que fazer parte da sua vida dia após dia. Não pode existir um dia, um momento da sua vida em que Deus, Cristo Jesus, não faça parte da sua vida, em que o Espírito Santo não faça parte da sua vida. Não pode existir um momento em que você não diga: Senhor, fica comigo, fica comigo, fica comigo, permaneça comigo. Nós cantamos tantas músicas, né? Vem aqui, Senhor, enche este lugar. E a verdade é: permaneça aqui, permaneça aqui, permaneça aqui, Senhor. Convide quem você gosta. Segundo passo para ser um bom anfitrião: defina um horário. E em definir um horário para ser um bom anfitrião, isso tem a ver com criar um hábito, criar hábitos. Quando nós definimos um horário, aquele horário ninguém pode te roubar. E nós temos que criar um hábito de buscar ao Senhor. Eu em minha casa, eu tenho um hábito de, eu trabalho 12 horas, né? E nas minhas folgas, eu trabalho 4 dias, folgo 4. Nas minhas folgas eu tenho um período bem maior de tempo em casa, que são as 24 horas. E chega um momento em que minha esposa, ela faz home office, e ela fala: estou em reunião. Eu fecho a porta do quarto, pego o meu violão, né? O pastor Valdinelli fala assim: eu queria tanto tocar um violão, né? Para melhorar, aprimorar um pouco mais os seus momentos. Eu pego o violão, toco um louvor,
ora ao Senhor, leia a palavra, crio um hábito de, naquele momento, poder adorar ao Senhor. Eu e você temos que gastar não, eu aprendi com uma canção, nós temos que ganhar o nosso tempo diante do Senhor. Eu e você, como pessoas que recebem bem o Senhor em nossas vidas, nós temos que ganhar um bom tempo na presença de Deus, ganhar um bom tempo de devoção, em busca, em dizer: Senhor, permanece aqui comigo. Eu quero andar contigo neste momento. Eu quero falar contigo e ouvir a tua voz. Nós temos que criar esse vínculo com o Senhor de relacionamento. Mas isso de criar um hábito não vem de um dia para o outro. Tem que ser constante. E constante, irmãos, não é correr mais rápido. Constante é continuar no caminho. Constante não é chegar mais rápido daqui até São Paulo. Constante é você sair daqui de Itupeva e ir até São Paulo sem se desviar do caminho. Se você quer criar um hábito na sua vida, seja constante. Se você começou orando 10 minutos, amanhã fala: vou orar 15. Começou a buscar ao Senhor com louvores e oração 20 minutos, amanhã eu vou orar 25. Mas continue na sua jornada. Comece a criar um hábito onde você vai dia após dia aumentando e chegando na presença de Deus. É necessário que você seja um bom anfitrião. É necessário que você entenda que esse hábito de relacionamento com Deus vai fazer com que você possa ser a morada perfeita do Senhor, aonde o Senhor se alegra de viver. Em terceiro lugar, para ser um bom anfitrião, diz lá: leve em conta a preferência do convidado. A palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 17, diz assim: o Senhor ama aqueles que o amam. Essa é a preferência de Deus. A preferência de Deus é aqueles que o amam. E como expressar esse amor a Deus? E como expressar esse amor a Deus? Nós expressamos o nosso amor a Deus quando nós temos o zelo pelas coisas dele. Irmãos, a obra do Senhor, ela não parou em você. A obra do Senhor, ela não parou em você. Você não foi achado por Deus para que outras pessoas não pudessem receber. Você foi encontrado para que o outro pudesse ser encontrado, para que outra pessoa pudesse ser encontrado. Ele ama aqueles que o amam, e aqueles que amam guardam a sua palavra, e aqueles que guardam a sua palavra transmitem a palavra de Deus. Se você faz aquilo que o Senhor ama, aquilo que Ele gosta, você compartilha do reino dEle a todo tempo. O que os discípulos fizeram, eles compartilhavam do reino. Os discípulos, eles tiveram uma missão nas suas vidas e compartilharam do reino. Eles tiveram que sair ali, no meio eles foram perseguidos ali, e no meio daquela grande perseguição, eles anunciavam o reino, porque o Senhor ama aqueles que o amam, e aqueles que o amam obedecem a sua palavra, e cuidavam do ministério de Jesus. E era necessário que o ministério de Jesus fosse pregado, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui no conforto, sentados para ouvir a palavra do Senhor, no conforto em nossos lares, podendo ouvir a palavra do Senhor, e também no conforto quando saímos dos nossos lares, podendo ministrar a palavra do Senhor. E diz nesse mesmo versículo, o Senhor ama aqueles que o amam, e aqueles que de madrugada o buscam, o encontram. É o mesmo versículo. E é uma das coisas que o pastor tem tanto falado sobre a oração. Meu tio falava assim, que a fila era menor, por isso que aqueles que buscavam de madrugada o encontravam. E a busca pela manhã tem a ver com as primícias, tem a ver em nos relacionar com as primícias. A palavra do Senhor diz que o Senhor
tem prazer em receber as primícias. Foi assim na vida de Abel. Abel ofertou as primícias e o Senhor recebeu. Caim deu de qualquer forma, não selecionou, não deu das primícias e não foi aceita as ofertas dele. Para fazer as coisas para Deus, nós temos que aprender que temos que fazer da maneira que Ele se agrada. Nós temos uma história no livro de Atos, capítulo 5, da história de Ananias e Safira. Nós temos duas histórias. Antes da história de Ananias e Safira, nós temos a história de Barnabé, que ele vende a sua propriedade e entrega tudo para que fosse dividido entre todas as pessoas ali que necessitavam. E depois nós temos a história de Ananias e Safira, que vendem uma propriedade deles e chegam para Pedro e falam: eu vendi por tanto. E eles estavam mentindo, falando que entregaram tudo, e mentiram contra Deus e mentiram contra o Espírito Santo, e morreram ali de forma instantânea. Primeiro Ananias e depois Safira. Porque mentiram ao Senhor, porque estavam falando que estavam dando uma primícia ao Senhor e não estavam dando uma primícia ao Senhor. Quando nós não entregamos a primícia ao Senhor e quando nós não entregamos uma verdade ao Senhor, nós estamos perecendo, nós estamos deixando de viver o melhor de Deus. Era tudo deles, eles não precisavam mentir. Eu e você não precisamos mentir no reino de Deus, nós precisamos viver a verdade do reino de Deus. Se nós entendemos que o nosso Senhor tem a preferência, nós temos que dar o melhor para Ele, dar o melhor para Ele e agir da maneira que Ele deseja. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 8, eu parafraseei esse versículo hoje, eu vou ler, porque ele embaralhou na minha cabeça. Sobre aquilo que o Senhor ama. Romanos 5, versículo 8 diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Esse é o amor de Deus. Isso é o que Deus ama. Isso é o que Cristo ama. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Salmos 145. Salmo 145, versículo 18 e 19, diz: Ele realiza os desejos daqueles que o temem e ouve-os gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam. Você é cuidado de Deus, você é cuidado por Deus, porque Ele te ama. O Senhor cuida de você e você deve cuidar da obra dEle. Fazer o que o Senhor gosta, preparar o que o Senhor gosta, é cuidar do reino dEle. Então cuide do reino do Senhor. Haja consoante o reino do Senhor. Faça aquilo que deixe o reino de Deus crescer no seu coração. E como é isso? Fazendo com que mais pessoas possam compartilhar do reino que está na sua vida, anunciando o reino de Cristo. O quarto passo para que possamos ser um bom anfitrião tem a ver com limpar a casa, que é a parte que eu acho que mais deixa a minha esposa energizada e feliz comigo. Sai daqui, já que não vai me ajudar. Brincadeira.
Mas acho que às vezes o sentimento é esse. Né? Dá licença um pouquinho, ou senão faz igual a pessoa do texto em que lemos aqui, né? Você não vai me ajudar não? Né? Marta não falou? Fala para Maria me ajudar aqui, vai me deixar sozinho. E eu acho que é a parte que é difícil para todo homem, mas só é difícil quando nós queremos limpar a casa sozinhos. Quem limpa a casa é o Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A palavra do Senhor diz que nós somos justificados por causa de Cristo. O homem não consegue se santificar em si mesmo, ele só consegue em Cristo Jesus. A limpeza da casa, arrumar a casa em Cristo Jesus. Quando nós tentamos sozinho, nós falhamos. Quando nós tentamos lutar contra o pecado sem a palavra de Deus, nós falhamos. Porque a palavra do Senhor diz, como eu li hoje, por isso escondia a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então limpar a casa é com Jesus Cristo. Eu e você precisamos estabelecer o meio para que Cristo limpe a casa. E esse meio se chama arrependimento. Um bom anfitrião, que nós, como nós somos, nós temos que passar pelo caminho do arrependimento e nos entregarmos a Cristo de forma verdadeira. Nós precisamos expor o nosso coração diante de Cristo. Nós precisamos expor o nosso coração e dizer: Cristo Jesus, eu sou pecador. Eu sou pecador, mas eu sei que Tu és aquele que pode me perdoar. Como a parábola, né, do fariseu e daquele homem que era pecador, o publicano. Enquanto o fariseu estava dizendo, se glorificando, o publicano estava dizendo: perdoa-me porque eu sou pecador. Perdoa-me porque eu sou pecador. Eu e você precisamos ter um coração quebrantado e humilde, e nos apresentarmos diante de Deus, nos arrependermos para que a casa seja limpa através do sangue do Cordeiro. Santidade ao Senhor. Esse sempre foi o lema do Senhor. Quando Deus estabeleceu o sacerdote, Ele disse, na cabeça dele vai estar escrito: santidade ao Senhor. No pescoço, santidade ao Senhor. A palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós temos que seguir este caminho de santificação. A palavra do Senhor no livro de Isaías, capítulo 35 diz que existe um caminho chamado santidade, a qual nem o louco errará. E nós precisamos andar neste caminho chamado santidade. E esse caminho se chama Jesus. Limpe a sua casa. Deixe Jesus limpar a sua casa. Se arrependa. A primeira pregação de João Batista e a primeira pregação de Jesus não é nada mais, nada menos do que: arrependa-se, porque o reino dos céus é chegado a vós. É necessário que a casa seja limpa. A quinta dica que eles dizem é: tenha comida pronta com antecedência. Essa é uma parte que às vezes, hoje em dia já está invertida essa parte de comida pronta, porque geralmente a comida é pronta da pizzaria, a comida pronta do restaurante. Mas às vezes nós fazemos uma comida e preparamos, enquanto conversamos, a comida fica pronta. Mas o que isso tem a ver com o reino de Deus? Esteja sempre pronto. A palavra do Senhor diz que eu e você, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estou quase achando.
Antes santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Nós precisamos estar prontos com a palavra do Evangelho em nossos corações. Precisamos estar prontos. A palavra do Senhor também diz em Lucas, em uma parábola em que Jesus fala que nós devemos estar com os nossos lombos cingidos, preparados, porque ele fala de que quando o Senhor da casa vir, e nós não sabemos a hora que ele vai vir, ele pode chegar na primeira hora, na segunda hora, né, da noite, da madrugada, e nós não sabemos que horas ele vai vir, e na hora que ele vir, nós temos que estar prontos para servi-lo. E ele fala que nós devemos estar com os nossos lombos cingidos. Nós precisamos estar prontos, de pé, em prontidão para servir. Eu e você precisamos estar preparados para anunciar o reino de Deus, preparados para expressar aquilo que Cristo é em nossas vidas. O Evangelho, ele tem que arder em nossos corações, ao ponto que se alguém perguntar, eu e você temos como responder. Eu vou voltar em Marta já já. Capítulo 12 de João, versículo 2, ele fala sobre Marta. Eu ministrei esse texto num domingo. E no capítulo 12 de João vai dizer que Marta servia. E você vai perceber que nesse servia, que era a mesma coisa que ela fazia nesse livro de Lucas, no capítulo 10, Jesus não a repreende, porque ela teve uma transformação, teve um encontro, e quando ela estava servindo, o seu coração já foi mudado, porque ali ela já estava pronta, servindo no reino de Deus. E eu e você precisamos estar prontos para servir. Sexto passo, seja receptivo. A nossa vida é o lar de Cristo, Ele vive em nós, devemos deixar Ele agir para transformar a nossa história. Daí o Senhor diz aqui, porque andas ansiosa, né? Eu vou pegar o texto aqui no capítulo 10. No versículo 41, diz assim: respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Em outras passagens diz, porque anda ansiosa, preocupada com muita coisa. No reino de Deus, quando nós buscamos ao Senhor, nós temos a tendência de querer buscar ao Senhor, só que buscar em meio aos nossos problemas. As pessoas buscam a Deus somente como socorro. As pessoas vão ao encontro do Senhor por causa de uma situação difícil. As pessoas, como é que se você vê as pessoas que começaram a buscar ao Senhor, foi no meio de uma situação difícil, no momento de uma dificuldade. Mas muitas pessoas que não permanecem, porque só buscaram o Senhor no meio das suas grandes dificuldades. E daí as suas raízes não ficam firmes, não têm fundamentos. E muitas pessoas buscam o Senhor no meio das dificuldades deste mundo, no meio das suas ansiedades, dos seus anseios. E neste mundo hoje, quantas coisas nos deixam ansiosos, nos deixa perturbados, né? Qualquer coisinha nos tira do eixo, né? Se vem uma conta a mais a pagar, como que vamos pagar? E já desnorteia, né, a nossa vida. Se uma pessoa fica enferma, meu Deus, e agora? Como vamos agir? Está desempregado, agora acabou tudo. E daí no meio das dificuldades fica Senhor, 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 mas não está buscando o Senhor da maneira correta, porque primeiro tenta resolver tudo, e daí no meio do que tenta resolver fala, e aí Senhor, vai fazer alguma coisa? E aí Senhor, vai agir? E a palavra do Senhor diz assim, que eu e você
Não devemos andar ansioso por coisa alguma. Antes de algo vir encher o nosso coração com preocupação, o Senhor diz: não andeis ansioso com coisa alguma, antes seja todas as vossas petições conhecidas diante do Senhor. Isso está no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansioso, não deixe que as dificuldades e que os problemas desses dias atormente a sua vida, ao ponto de você tentar buscar a Deus no meio dos seus problemas, e Deus não ser o primeiro, mas Ele estar no meio dos seus problemas, como Marta fez. Marta, ela não buscou a Deus, não buscou o Senhor em primeiro lugar. Ele estava no meio das dificuldades dela, em tentando arrumar a casa, em receber Jesus. Ele estava no meio. E Jesus ele não foi feito para estar no meio. Ele foi feito para estar à frente de toda e qualquer situação da sua vida. Não andeis ansioso por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus todas as suas petições com clamor, oração e súplica. No livro de 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz assim: lançai sobre Ele a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E quantas pessoas colocam a sua ansiedade na frente de Deus e por isso sucumbe, e daí fala: Deus não me ouve, Deus não responde, Deus não age, Deus não fala. Deus não vai falar, porque você não deixa Deus falar, porque a sua mente está: ai, como eu vou fazer para resolver? Como eu vou agir? O que eu devo fazer? Qual é o próximo passo? O que eu devo fazer? E a resposta é: eu devo colocar nos pés do Senhor. Eu devo colocar nos pés do Senhor. Eu devo colocar nos pés do Senhor. Quem transforma as nossas vidas, quem tira a ansiedade é Jesus. Quem transforma as nossas vidas é Jesus. Então, seja receptivo. Deixe Jesus entrar de fato e cuidar de tudo. Deixe aquele que tem o controle controlar o seu ser. E o sétimo passo e última dica que diz lá é: envolva os seus convidados nas conversas. Eu e você precisamos ter bom relacionamento. E esse bom relacionamento aqui é com o Espírito do Santo do Senhor e com os irmãos na fé. Esse relacionamento é necessário. Com o Espírito Santo, por quê? A palavra do Senhor no livro de João, em João capítulo 14, em João capítulo 14, versículo 15 diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vem e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá, mas vocês porém me verão, porque eu vivo com vocês e também viverão. Naquele dia compreenderão que estou no Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai amará, e nós viveremos a ele e faremos morada nele.
Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Eu e você não andamos com Cristo naquela época, mas o Espírito Santo, Ele te fará lembrar de todas as coisas que Cristo viveu. Ele te fará lembrar, porque Ele conhece o coração de Cristo. O Espírito Santo, Ele veio para nos guiar, Ele nos aponta ao Cristo. Diz aqui, ó: quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunhará ao meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. O Espírito Santo, ele aponta para Cristo, e eu e você precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque ele nos guiará a Cristo, e nós vamos ter a mente de Cristo, porque o Espírito Santo vai nos guiar a Ele, e um relacionamento com o Espírito Santo nos faz ter comunhão com Deus, e o Espírito Santo é que nos convence que nós somos filhos de Deus, porque Ele nos faz clamar: Abba, Pai. Em um relacionamento com os irmãos, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Vamos colocar no versículo 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Essa comunhão é que nós precisamos ter, a comunhão com os santos, a comunhão em que nós temos um relacionamento verdadeiro, em que sentamos para conversar sobre Cristo, e quando nós sentamos para conversar sobre Cristo, mais pessoas se chegarão para conversar sobre Cristo e serão transformadas. Eles não faziam coisas mirabolantes, eles falavam de Cristo e mais pessoas chegavam: o que vocês estão falando aí sobre Jesus? Eu quero conhecê-lo. E as pessoas eram acrescentadas e viviam e conheciam a Cristo e eram salvas. Nós precisamos ter um relacionamento com pessoas que falam e professam a mesma fé que nós, para que mais pessoas possam conhecer de Cristo. O caráter de Deus está em nós nos relacionarmos com pessoas que falam do amor de Deus. E agora, depois que nós sabemos como ser bons anfitriões, vamos voltar para Marta. Marta, ela tinha 3 S's na vida dela. E esses 3 S's eram sobrecarga, sentimento, e eu vou lembrar o outro daqui a pouquinho. Vamos manter nisso aqui. Sobrecarga. Ela dizia que estava muito atarefada. E talvez você seja uma pessoa que está falando que está muito atarefada. E
E isso tem tomado boa parte do seu tempo. E você precisa colocar o Senhor Jesus sobre a sua vida. Ele tem que vir primeiro. A prioridade está no lugar errado. A sobrecarga, ela faz com que você não acerte o alvo. A sobrecarga faz com que você se canse e pare no meio do caminho. A sobrecarga faz com que você murmure. A sobrecarga faz com que você não possa viver toda a expectativa que Cristo tem para você. E a sobrecarga sempre é algo natural, porque são as limitações que nós colocamos à nossa frente para que não possamos estar aos pés de Jesus. Só era necessário uma coisa: parar tudo e falar: eu vou ouvir a voz de Cristo. Só é necessário uma coisa para que a sua vida seja diferente: pare tudo e ouça Jesus. Só é necessário uma coisa: pare tudo e ouça a Jesus. Está sobrecarregado? Vinde a mim, aquele que está cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Descanso eu vos darei para as vossas almas. Aprendei de mim, que sou manso. As pessoas estão ansiosas, correndo para lá e para cá, e a única coisa que tem que fazer é parar e se prostrar diante do Senhor. Marta, ela sabia receber como ninguém, ela era hospitaleira. Nós vamos ver isso que Marta, em 3 passagens, ela recebia pessoas. Ela recebeu aqui na casa dela, ela recebeu lá na casa de Simão, o leproso, e também recebeu no período do velório do seu irmão, e com certeza recebeu em vários outros momentos. Mas nesse dia ela estava preocupada com muitas coisas, e só era necessário parar e falar: a minha prioridade é o Senhor. A sua prioridade hoje, para mudar a história da sua vida, no meio da sua ansiedade, é dizer: eu vou parar e vou me achegar diante do Senhor. Comece a meditar na palavra de Deus. Se achegue diante do caminho da verdade. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele enviou o conselheiro, o Espírito Santo. Você tem que ter comunhão com o Espírito Santo. Comece a buscar o Espírito Santo do Senhor. Clame, ore, aí na sua casa, no seu lar. Outra coisa, os sentimentos. O sentimento, ela se sentia ali, né, na sua tarefa sozinha. A solidão, eu lembrei aqui. Os sentimentos dela estavam ali com as coisas deste mundo ligado. E sempre quando nós deixamos os nossos sentimentos nos dominar, nós culpamos as outras pessoas. E ela estava dizendo: o motivo de eu estar aqui atarefada é porque Maria não está me ajudando. Nós precisamos entender que os nossos sentimentos têm que estar guardados em Deus. Eu ouvi uma pessoa dizendo assim que o nosso sentimento é uma oportunidade para que nós possamos orar. O seu sentimento é uma oportunidade para que você possa orar, para que Deus governe os seus sentimentos. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda, pois, o seu coração, pois dele procedem as saídas da vida. E Marta tinha um problema com as suas emoções. E ela estava ali culpando a sua irmã. É por isso que eu não estou aí nos seus pés. É porque se ela estivesse me ajudando, já teria resolvido tudo e estava aí. E ela disse que era solitária. Estava sozinha. Precisamos ter bom relacionamento. A palavra do Senhor diz mais uma vez: não vos deixarei só, vos enviarei o Consolador.
o Espírito Santo. Tenha bons relacionamentos, tenha uma boa comunhão com o Espírito do Senhor, tenha uma boa comunhão com os irmãos da fé. Nós perdemos grandes oportunidades quando não temos comunhão, quando a nossa comunhão está focada no lugar errado. Às vezes nós temos comunhão com o irmão da fé, mas não partilhamos Cristo, não partilhamos a Bíblia, não partilhamos o reino de Deus, partilhamos as nossas conquistas, mas não partilhamos aquele que nos dá a conquista. Nós precisamos ter momentos, criar momentos em que Deus vem na frente, para que depois a outra parte venha. Precisamos entender isso. O reino de Deus, ele tem que vir na frente. Porque em Mateus 6,33 diz: mas buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Como eu disse, Jesus estava propondo algo do reino dos céus. E Marta estava querendo agradar a Jesus com as coisas aqui da terra. E por causa das dificuldades daqui da terra, ela não conseguiu prestar um culto verdadeiro, enquanto Maria buscava o reino de Deus. Por quê? Ela ouviu dizer que Jesus estava anunciando o reino de Deus. E ela fez o quê? Parou tudo para ouvir o reino de Deus. Escolha a melhor parte, escolha ouvir a mensagem do reino de Deus, escolha a melhor parte, escolha um momento de transformação na sua vida. Hoje Jesus está aqui neste lugar, hoje Ele quer transformar a sua vida, assim como transformou a vida de Maria e transformou a vida de Marta, porque você não vai ver mais Jesus criticando Marta por causa do seu serviço. Você não vai ver mais Jesus falando quando Marta estiver trabalhando. Lá no livro de João, você não vai ver Jesus falando: Marta, para de trabalhar porque você está no lugar errado. Você vai ver de novo Maria com uma mesma atitude, se prostrando aos pés de Jesus. Mas você não vai ver Jesus criticando a atitude de Marta, porque o seu coração já estava ali com a prioridade: Cristo vem na frente de todas as coisas. Restabeleça a sua prioridade. O reino dos céus é chegado a vós. O reino dos céus é chegado a vós. Arrependa-se, porque o reino dos céus é chegado a vós. Santifique-se, porque o reino dos céus é chegado a vós. Clame, porque o reino dos céus é chegado a vós. Tenha um relacionamento com o Espírito de Deus, porque o reino dos céus é chegado a vós. Tenha um relacionamento com seus irmãos, porque o reino dos céus é chegado a vós. Tenha um relacionamento com o próprio Cristo, porque o reino dos céus é chegado a vós. Seja transformado por Deus, porque o reino dos céus é chegado a vós. Escolha a melhor parte, porque o reino dos céus é chegado a vós. Maria escolheu a melhor parte, e Marta teve a oportunidade de entender qual era a melhor parte e também optou por ela. Essa família pôde ser transformada por Deus, e nós aqui hoje podemos ser transformados por Deus. Podemos viver algo novo hoje aqui, assim como foi na vida dessa família. Quantos milagres eles não presenciaram? Quantos milagres eles não presenciaram? Quanto poder de Deus não presenciaram? Só de ver ali Jesus falando: eu sou a ressurreição e a vida. Só de ver Jesus ali ressuscitando a vida de Lázaro. Quantos não ficariam maravilhados? Só de saber que Jesus Cristo nos salvou, nos tirou do lamaçal do pecado, nos transportou do reino, do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado, diz a palavra do Senhor. Só de saber que antes eu e você estávamos no lamaçal do pecado e hoje estamos com Cristo. Não valíamos nada e hoje nós temos o valor do sangue do Cordeiro. E esse é o valor mais precioso deste mundo. Quantas transformações Deus tem para fazer, quantos sonhos você tem para viver diante de Deus e Ele deseja realizar na sua vida. Vamos viver os sonhos de Deus. Crie expectativas diante de Deus. Crie expectativas no reino de Deus. Deixe Deus gerar a vida em você. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus bendito,
Deus, como nós chamamos, ó Pai querido, e buscamos a Tua face, queremos estar diante de Ti, ó Pai. Estar diante de Ti como Maria estava, escolhendo a melhor parte. Pai querido, sem sentir o peso, a sobrecarga sobre os nossos ombros, ó Pai querido. Senhor, sem deixar os sentimentos nos dominar, Senhor. Sem nos sentir sozinhos, ó Pai querido, porque o Senhor enviou o Teu Santo Espírito, ó Pai querido, para, ó Pai querido, nos dar conselhos, ó Pai querido, para não nos deixar órfãos, mas para nos envolver e nos apontar Jesus Cristo. Como o Senhor nos amou, Pai Todo-Poderoso, ó Pai querido, pelo Seu sangue precioso nós somos salvos. Senhor, por Suas pisaduras nós somos sarados, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, o Senhor está na casa, e agora, Pai querido, nós vamos nos prostrar, agora nós vamos nos render, agora nós vamos declarar, ó Pai querido, que o lar é Teu. Pai querido, agora vamos declarar, ó Pai querido, que o que se importa, ó Pai querido, é nos prostrar diante de Ti e dizer: toma o Teu lugar, ó Pai querido, as nossas vidas é Tua, ó Pai querido, vamos fazer de tudo para Te receber da melhor forma, vamos fazer de tudo, vamos criar, ó Pai querido, hábitos de oração, de louvor, de adoração, ó Pai querido, vamos ter comunhão com os nossos irmãos, vamos anunciar o Teu reino, ó Pai querido, porque o Senhor se importa com, ó Pai querido, com os perdidos, porque o Senhor se importa com aqueles que não o conhecem. Vamos, ó Pai querido, ter comunhão contigo, com o Teu Santo Espírito. Senhor, nós queremos muito mais de Ti a cada dia. Não vamos deixar nada se perder, ó Pai querido. Vamos estar prontos, ó Pai querido, para manifestar, ó Pai querido, a esperança que há em nós, que é Cristo Jesus. Rei dos Reis, soberano Senhor, ó Pai querido, que possamos ser agentes de transformação aonde andarmos, aonde estivermos, ó Pai querido, que possamos levar, ó Pai querido, a palavra de vida, como o Senhor levou para aquele lar, como o Senhor transformou aquele lar, ó Pai querido, que esteja sobre nós, ó Pai querido, que possamos chegar nos lares, ó Pai querido, e ali, ó Pai querido, liberar a palavra do Senhor, ó Pai querido, e possa existir salvação por causa da palavra liberada através dos nossos lábios, Pai querido, por causa, ó Pai querido, de uma oração, ó Pai querido, liberada, por causa da palavra, Pai querido, de um versículo em que vamos declarar em nosso trabalho, de um versículo que vamos declarar para um amigo, para um conhecido, ou para uma pessoa numa fila de um mercado, que possa gerar vida e transformação e mudança de uma história. Porque sabemos, ó Pai querido, que a Tua palavra jamais passará céus e terras, mas a Tua palavra permanecerá para sempre. O que nós queremos, o que eu desejo, ó Pai querido, é que o Teu reino seja propagado, ó Pai querido, a Tua palavra, ó Pai querido, alcance, Pai querido, muitos lugares. Porque, ó Pai querido, o que importa é que o Senhor cresça e que eu venha diminuir. O que importa é que o Teu reino, ó Pai querido, alcance, ó Pai querido, até os confins da terra, para que o Senhor volte, para que o Senhor, ó Pai querido, volte, para que eu, ó Pai querido, a Sua igreja possa reinar, ó Pai querido, contigo na glória. Porque o que mais importante é estar contigo, porque o mais importante é viver contigo, porque o mais importante, ó Pai querido, é viver contigo na eternidade. O que queremos, Senhor, é estar prostrado como Maria estava prostrado contigo na eternidade. O que queremos é dizer: Maranata, vem. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Vem reinar sobre nós. Maranata, vem governar. Maranata, vem. Vem sobre a Sua igreja, vem sobre a Sua noiva. Porque o que mais importa é ter essa vontade de se prostrar aos pés do Senhor, de se prostrar aos Teus pés e dizer: não existe outro Deus, não existe outro Senhor, não existe outro Salvador, Jesus. Que essa seja a nossa vontade, que essa seja a nossa vontade, que possamos, ó Pai querido, decidir, ó Pai querido, e não nos perder nos cuidados deste mundo, não nos perder nas coisas deste mundo, não nos preocupar com as coisas deste mundo, porque a Tua palavra diz que o Senhor é que tem cuidado de nós, que o Senhor é que tem cuidado de nós, ó Pai querido. A Sua palavra diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Mas o Senhor os livra de todas. Então, Senhor, não temos tempo para perder com isso, mas temos tempo para viver contigo, tempos para andar em Tua presença, tempo para dizer: Senhor, reina, governa, opera as Tuas maravilhas, usa as nossas vidas, ó Pai querido, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. É tempo de preparar a terra.
É tempo de preparar a terra, diz a palavra do Senhor. É tempo de preparar a terra, arar a terra, até que o Senhor venha e faça chover sobre ela. Prepare a terra. E Deus Todo-Poderoso, nós queremos estar prontos para fazer a tua obra, estar prontos para viver contigo na eternidade, estar prontos para andar contigo nessa terra. E esse é meu clamor. Santifica-nos, Senhor, porque nós queremos andar contigo. Jesus, que cada pessoa, Pai querido, que ouvir essa palavra possa, Pai querido, olhar para Ti e dizer: eu te amo, Jesus, porque eu sei que o Senhor ama aqueles que te amam. Em Teu nome santo, Jesus, eu oro e agradeço. Deus, eu também oro, Pai querido, pelo clamor, Pai querido, pelos pedidos de oração. Oro, Pai querido, pelos lares, Pai querido, que estão destruídos agora. Lares que estão destruídos por causa das preocupações, Pai querido, deste mundo. Pai, filhos, Pai queridos, que estão perdidos nas drogas, alcoolismo, Pai querido, adultério no meio das famílias, nos lares agora, espírito maligno, Pai querido, que tem que, Pai querido, destruído famílias agora. Eu oro, Pai querido, para que haja liberdade, Pai querido, das pessoas que estão cativas agora. Pai, pessoas que estão pedindo, Pai querido, por libertação, pedindo, Pai querido, para que sejam livres, Pai querido, de espíritos malignos agora, que possam ser livres em nome do Senhor Jesus, Pai. Entra, Pai querido, agora no lar, Pai querido, onde é um lar, Pai querido, onde pessoas estão sendo feridas e atacadas, machucando umas às outras com palavras malditas agora, Senhor. Senhor, passa o bálsamo que só o Senhor pode passar sobre essas feridas, o bálsamo do samaritano, o azeite e o vinho sobre essa dor agora, Senhor. O azeite, Pai querido, e o vinho sobre essa dor, o azeite, Pai querido, para sarar, restaurar a ferida, e o vinho para trazer a alegria, Pai querido, sobre essa família, em nome do Senhor Jesus. Pai, pessoas que estão, Pai, com doença, Pai querido, na alma, depressão, Senhor, o Senhor é o Deus, Pai, que faz, Pai querido, a tristeza saltar de alegria. Invade, Pai querido, a pessoa que está nesse quarto agora abatida, deprimida agora, Pai querido, invade esse quarto agora, Pai querido, e transforma essa história em nome do Senhor Jesus. Pai, pessoas, Pai querido, que estão ali a ponto de dizer: eu não quero mais viver, Pai querido, que agora, no nome santo do Senhor Jesus, Pai querido, está repreendido esse espírito, Pai querido, de suicídio agora, em nome do Senhor Jesus. Deus, gera vida, Senhor, sobre a enfermidade, eu declaro o poder do Senhor, Pai querido, para que haja cura no nome santo do Senhor Jesus. Deus, toca, Pai querido, cada família, Pai querido, que tem ali, cada pedido de oração, Pai querido, de cura, restabelece a saúde agora na vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Sabemos, Pai querido, que o Senhor é o Deus que cura. Então restabelece a cura sobre a vida da minha mãe. Eu sei que o Senhor pode curar, Pai querido, sobre a vida da Iraci. Eu sei que o Senhor pode restabelecer a cura. Então, Deus Todo-Poderoso, eu declaro o Teu poder, o Teu reino, o Teu governo, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai querido, porque eu sei que o Senhor é o Deus que pode fazer um milagre. Em Teu nome santo é que eu oro, Pai, e agradeço. Vida, em nome do Senhor. Amém e amém.